Fala galerinha, vamos agora entrar em potenciação e radiciação, gente. Estou aqui no modo Willer Moller, produzido daqui para cima, embaixo de bermuda, descalço, porque isso aqui é minha casa mesmo, é isso, beleza? Meus amores, vamos começar aqui com potência e radiciação. Vai ser também dividido em três partes. Na primeira parte eu vou ensinar para vocês como calcular uma potência, como tirar uma raiz, que é a base de tudo, e nas outras vamos falar de propriedade de potência, e aí vai ser basicamente uma sequência de propriedades, beleza? Eu espero que vocês gostem, e é isso. Love you vocês, tá bom? Olha só, meus queridos. Let it go aqui, ó. O que vai ser a potência? Ela vai ter alguns elementos importantes. O primeiro elemento é a chamada base, ó, que fica embaixo chamado de base, e o que está em cima é o expoente. O que a base e o expoente representam? A base representa o seguinte: um número que vai ser multiplicado. E o expoente representa o quê? O número de multiplicações que vão acontecer. Por exemplo, quem é a base? 2. Isso quer dizer que eu vou multiplicar 2. E o expoente vai indicar o quê? O número de vezes que vou multiplicar. Então eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo duas vezes. Então eu posso falar que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Por exemplo, 3 ao cubo. O 3 vai ser o número que eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quantas vezes? Por 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 à quarta. A base vai indicar o que eu vou multiplicar e o expoente vai indicar o que? O número de vezes que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar quantas vezes? 4. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 5 à quarta é o 5 vezes quantas vezes? 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes ele mesmo, 4 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Isso que é a potência. E a raiz de número? A raiz de número ela vai ser a operação inversa do expoente. Aqui a potência eu quero achar o número. Quero achar o seguinte, ó, 2 ao quadrado quer dizer o seguinte, que 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, 2 vezes 2, 4. 3 ao cubo, 27. A raiz ela vai ser o quê? A operação inversa. Por exemplo, se eu estou falando para vocês de, por exemplo, 2 ao quadrado, o oposto de 2 ao quadrado é raiz quadrada. Se eu falo elevado a 3 ou elevado ao cubo, a propósito, bem lembrado. Quando eu falo que ele está elevado a 2, a expressão que se usa, a gente fala que o número está elevado ao quadrado. Quando está elevado a 3, a gente fala que ele está elevado ao cubo. Quando está elevado à quarta, quinta, sexta, é mais fácil, ó. Elevado à quarta, elevado à quinta, elevado à sexta, elevado à sétima e por aí vai. Então, os únicos que têm nome bonitinho é quando o expoente é 2 e quando o expoente é 3. Então, o que vai ser a raiz? A raiz vai ser o quê? A operação oposta. Por exemplo, eu quero descobrir quanto que vale a base se o número for multiplicado, for exponenciado duas vezes. Eu sei que assim fica confuso. Eu sei que fica confuso. Eu sei que você está confuso na definição. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho. Vai ficar fácil daqui a pouco. Por exemplo, se eu quero tirar uma raiz, quero descobrir que número é esse, que elevado ao quadrado dá 4, eu posso chamar de raiz quadrada, que vai ser representada assim, ó. Se eu falo, por exemplo, eu quero descobrir que número que elevado ao cubo dá 27, eu chamo de raiz cúbica. Se eu quero descobrir que número que elevado à quarta dá, por exemplo, 665, o oposto disso aqui é o que? Raiz quarta.
Então, a raiz, ela vai ser uma operação que com que eu quero obter o quê? Quanto que vale? A base do expoente. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4 vai me dar uma base 2. A raiz cúbica, raiz cúbica de 27 vai me dar o número 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes dá 27. A raiz quarta de 16 vai dar quanto? 2. Então, a raiz, ela vai no fundo, no fundo, no fundo, a raiz vai obter o quê? A base do expoente. Aqui, ó, se aqui está elevado à quarta, raiz quarta de 625 vai dar 5. Então, a raiz, ela quer obter o quê? A base do expoente. Agora que entendemos essa ideia, nós vamos usar a primeira coisa, vamos usar o método lógico, que é usar a intuição, e depois vamos usar o método prático, beleza? Por exemplo, que número que multiplicado, raiz quadrada, toda vez que não tem nada, a raiz é quadrada. Que número multiplicado, que multiplicado 2 vezes por ele mesmo vai dar 4. Muito simples, ó. Se eu pegar o 2 e multiplicar o 2 2 vezes por ele mesmo, eu sei que 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Então, eu posso dizer o seguinte, que a raiz quadrada de 2 é 4, porque 2 vezes 2, 2 vezes, vai dar 4. Só que isso, na prática, é muito complexo. E é muito difícil fazer isso para alguns números, porque tem que ter mais ou menos uma visão muito além do alcance. E aí, como que se ensina isso de forma muito legal? O método para você calcular a raiz de um número é você fazendo uma coisa chamada de fatoração. Por exemplo, eu vou pegar o 4 e vou fatorar. Lembra que quando eu falo de fatoração, eu tenho que trabalhar com números primos. Isso aqui vai ser usado até o final da aula, beleza? Ó, vamos lembrar aqui a sequência básica de primos. Vou colocar aqui em algum lugar, ó. 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Quem é o número primo? 2. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Toda vez que chegar a 1, quer dizer que eu terminei. E agora, como que calcula a raiz quadrada? É muito simples. Quero que vocês guardem esse mantra que eu vou recitar para vocês. A raiz quadrada, a cada... raiz quadrada, o índice é 2. Na raiz quadrada, a cada 2 elementos iguais, 1 sai da raiz. Como assim? Vou contar. Aqui tem um 2. O 2 aparece quantas vezes? 2. Então, você vai agrupar esse 2 aqui, ó. A cada 2 elementos iguais, eles vão virar o quê? Um só. Então, a raiz quadrada de 4 vai dar quanto? 2. Mais exemplos aqui para vocês, ó. Quero raiz de 81. Eu sei que está confuso, mas fica tranquilo que vai ficar bom, vai dar bom. 81 dá por 2? Não, eu vou por 3. 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3 por 3, 1. Se não tem nada aqui escrito, é uma raiz o quê? Quadrada. Na raiz quadrada, qual a propriedade? A cada 2 elementos iguais, 1 sai da raiz. Foi mal, se eu me engasguei. A cada 2 elementos iguais, 1 sai da raiz. Como eu tenho 2 iguais, sai 1. Aqui eu tenho 2 iguais, sai 1. Então vai sair o 3 e vai sair o 3. 3 vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. Então eu posso falar que a raiz de 81 vai dar quanto? 9. O que isso quer dizer, meus amores? Que 9 vezes 9 duas vezes vai dar 81. Tá claro, meus amores? Mais exemplo, ó. Raiz cúbica de 27. Vou racionalizar. Por 2 dá? Não, por 3. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Só que agora não é o quê? Não é raiz quadrada, é raiz o quê? Raiz cúbica. O que isso quer dizer? Que em vez de cada 2 elementos sair 1, vai ser o quê? Cada
3 elementos iguais. Então, esses 3 elementos iguais, quando eu tirar a raiz cúbica, vai virar um único elemento. Então, eu acabei de descobrir o que é a raiz de 27 vai dar quanto? 3. Tem mistério, senhores? Mais exemplo. 64. Raiz cúbica, eu vou fatorar. Por 2. 32. Por 2. 16. Por 2. 8. Por 2. 4 por 2. 2 por 2. 1. Se a raiz cúbica, propriedade, cada 3 elementos iguais, sai 1. Cada 3 iguais, sai 1. 2 vezes 2, 4. Então, acabei de descobrir que a raiz vai dar quanto? 4. Mais exemplo. 8, 1. Fatorei. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3 por 3, 1. É raiz o quê? Quarta. Então, a cada 4 elementos iguais, sai 1. Então, a raiz quarta de 81 vai dar quanto? 3. E a grande pergunta é, sempre vai ser possível fazer isso? Tirar todo mundo da raiz? Não. E aí eu vou chamar uma coisa de raiz não exata. Veja bem, isso aqui não é para a gente trabalhar hoje. Vai ter uma aula específica sobre isso, chamada de racionalização. Mas eu quero introduzir esse conceito para vocês, para quando eu falar de propriedade de potência, não ficar tão estranho assim. Beleza? Vamos lá. Raiz de 8. Racionalizei. Por 2. 4 por 2. 2 por 2, 1. Se a raiz quadrada, fala comigo. Se a raiz quadrada, a cada 2 elementos iguais, sai 1. O que isso quer dizer, meus amores? Quer dizer que esses 2 elementos aqui, ó, vai virar apenas 1. E esse elemento aqui vai ser o quê? Vai sair da raiz. Só que esse elemento aqui, ó, não tem esse 2 embaixo, não tem outro 2. Então, como não tem outro 2, a gente vai falar que ele vai ficar o quê? Dentro da raiz. Então, eu posso escrever a raiz de 8 como sendo o quê? 2 vezes a raiz de 2. Tá claro? Então, eu só posso tirar da raiz se houver o quê? 2 iguais, 3 iguais e por aí vai. Mais exemplos? Vamos lá. 2, 4, 3. Fatoremos. Por 2 não dá, por 3. 8, 1, por 3. 27, por 3. 9, por 3. 3 por 3, 1. Se é a raiz quadrada, a cada o quê? 2 elementos iguais, sai 1. Então vai ficar o quê? Ó? 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. Então 9 vai ficar aqui fora. Quem vai ficar dentro? Raiz de 3. Então, essa raiz aqui é o mesmo que quanto? 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3. Isso aqui é uma raiz não exata. A gente não vai estudar hoje como calcular raízes não exatas, tá? Raiz quadrada de 20. Vai. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Se é a raiz quadrada, a cada 2 iguais, sai 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 2. Dentro da raiz vai sobrar quem? 5. Show, show, show? Raiz cúbica de 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Se é raiz cúbica, a cada 3 iguais, sai 1. Então, 1, 2 vai sair, ó. Esse 2 vai sair. Isso aqui vai ficar o quê? Dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Então, 4 vai ficar aqui dentro. Como é raiz cúbica, vai continuar sendo quem? Raiz cúbica. Então, isso aqui é o mesmo que escrever o quê? 2 que multiplica a raiz cúbica de 4. Perceberam? Aqui, ó. Tem 2, 4, 3. Vai, por 3. 8, 1, por 3. 27, por 3. 9, 3. 3, 3, 1. Se é raiz cúbica, a cada 3 iguais, sai 1. Então, esse 3 aqui vai ficar aqui fora. E aqui, como é raiz cúbica, vai continuar sendo o quê? Uma raiz cúbica.
Quem ficou aqui dentro? Esses dois ficaram aqui dentro. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? 3 que multiplica a raiz cúbica de 9. Tranquilo? Para fecharmos, amores. 40, raiz cúbica, vai. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Se a raiz cúbica quer dizer o quê? Cada 3 iguais, sai 1. Vai ficar o quê? 2 que multiplica quem? Raiz cúbica. Quem ficou aqui dentro? De 5. Tranquilo? E para a gente poder fechar, que eu não falei de propósito, mentira, esqueci. Quais são os nomes dos elementos da raiz? Eu inverti toda a ordem, né, gente? Acontece. Quais são os nomes dos elementos da raiz? Aqui, ó. O A, que é o que está dentro, é chamado de radical ou radicando. E o N é chamado de índice. Quando não tem índice nenhum, ó, quando nós temos uma raiz que não tem índice nenhum, é a mesma coisa que chamar de raiz quadrada. E outra coisa importante. Então, se não tiver nada explícito, é raiz quadrada. E outra coisa importante. Se eu tiver uma raiz, essa raiz tiver índice 1, por exemplo, raiz de índice 1, isso aqui não existe. Como assim não existe? Se o índice é 1, é a mesma coisa que A. Então, como assim? Se eu tiver raiz de não sei nem falar isso. Raiz de 2, cujo índice é 1, isso é a mesma coisa que 2. Então, raiz de 3 com índice 1 é a mesma coisa que 3. Raiz de 5 com índice 1 é a mesma coisa que 5. É igual ao que nós vimos em fração lá no passado, tá, gente? 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Raiz, ele vai se manter. Beleza? Isso aqui a gente vai forçar num outro momento. Tranquilo, meus amores? Dúvidas? Então, meus amores, chegamos ao fim da nossa parte 1. Espero vocês na parte 2. Assistam. Beijos!